Muito bem, meus amigos, deixe o seu like, dislike, participe. O assunto de hoje é um assunto espiritual. Primeiro eu quero deixar bem claro que eu estou falando espiritualmente, o que está na Bíblia. Eu não estou falando de igrejas, de religião e etc, etc. Então o assunto vai ser aquele assunto, porque que relação tem as autoridades de um país com o mundo espiritual? Isso é muito importante. STF, Presidente da República, Senado, Câmara dos Deputados, né? Que relação, que mundo espiritual rege essas pessoas que tomam decisões que afetam uma nação, um país? Vamos lá, mas primeiro eu vou tomar o café da vovó, né, na xícara da vovó. Em primeiro lugar, eu quero falar de comandos, de hierarquia. Tanto no reino de Deus existe uma hierarquia, um comando, como no reino das trevas também, né? No reino de Deus existem anjos que obedecem leis, ordens, e no reino das trevas existem demônios, isso mesmo, espíritos que obedecem também ordens. É isso mesmo. Mas eu quero começar falando que às vezes as pessoas pensam que tudo é demônio, né? Mas as pessoas esquecem que na hierarquia, aquele espírito imundo que induz uma pessoa ao vício, ele não é o mesmo espírito que atua na alta cúpula de um país. Ele não é o mesmo. Ele é um espírito, se existe categoria, de uma categoria lá inferior, que vai lá e induz o indivíduo, e o indivíduo, por conta própria, vai lá e começa a provar algo e se vicia. Ele também induz o indivíduo a cobiçar a mulher do próximo, e o indivíduo vai lá cobiça a mulher do próximo. Não é ele que decide, ele pode induzir, mas a decisão sempre é minha, é sua, é nossa. Depende que mundo espiritual eu estou alimentando. O mais alimentado é o que vai ganhar, que vai ficar mais forte. Ok? Mas o que eu quero falar é que aquele espírito imundo que leva o cara ao vício, que induz ao vício, não é o mesmo que atua, por exemplo, numa Suprema Corte de um país. Na Suprema Corte de um país é um espírito mais polido, é um espírito imundo com mais autoridade, porque ele vai mexer com todo um país. Um espírito que está ao lado de um governante de um país, ele não é o mesmo que está lá na esquina fazendo o outro brigar, puxar a faca, esfaquear o outro, induzir, né? Porque o espírito ele induz, a responsabilidade ela é nossa, depende de quem que nós estamos alimentando na nossa vida. Por exemplo, no Supremo, você tem os fala mansa, né? A pessoa fala, olha, eu estou fazendo para o seu bem, é para cuidar de você. E a maioria da sociedade engole, porque o espírito que está ali é um espírito de autoconhecimento de tudo. Não é um espírito de quinta categoria, se existe categoria. Não é um demôniozinho, é um principado, é uma potestade. Por quê? Porque uma atitude de um só, ela vai interferir no país todo. Por exemplo, na pandemia teve um Supremo, que eu não vou delatar nome aqui, que disse que a polícia não poderia entrar na favela e combater o crime. Quem amou essa decisão? A decisão veio de cima, mas beneficiou o quê? Os demônios do baixo clero, né? Aqueles que ficam ali no baixo clero. Mas a ordem veio de um quê? De um principado, de uma potestade que está ali. O que eu quero dizer com isso é que esse novo ministro que é pastor, ele não vai ter vida fácil, não. Ele não vai lidar com o espírito que induz as pessoas a se viciar, que induz a traição. Não, ele vai lidar com espíritos ali que querem empurrar a história da humanidade, a história do país. Ele vai lidar com o espírito que fala manso, tem a boca de veludo. Você está me entendendo? Ele vai lidar com esse tipo de demônio e que na sociedade, e que não está olhando para isso, diz, não, mas ele tem razão, a intenção dele é boa. Desde quando
o diabo se apresenta com a má intenção? Desde quando um principado, uma potestade, um demônio que está no topo da hierarquia, ele vai se manifestar de qualquer forma? Ele sempre vai dar um ar de fala mansa, desculpa, em prol da sociedade, obedeça. Você está me entendendo? A Agenda 2030, ela é maravilhosa. Então esse novo ministro, que é pastor evangélico, nós temos que orar por ele. A guerra dele não é contra um Zé Pilintra, uma pombagira, um tranca-rua. Essa aqui é a raia miúda, que pega aqui embaixo. A guerra dele é contra principados e potestades. É contra uma pessoa ser usada e uma canetada, fugindo de tudo que é direito, manda prender alguém. Vai tolir a liberdade de alguém. Você está me entendendo? O assunto ele é complexo. Se você é espiritual e olha para o lado espiritual, ele é complexo. Só diz, mas é um tranca-rua. Tranca-rua nada, gente. É um demônio que tem um autoconhecimento do que está fazendo a médio e longo prazo. Não é um demônio que quer que você tome uma bebida e se exalte, entre numa briga e perca a sua vida. Essa aqui é a raia miúda que está no dia a dia. Você está me entendendo? Lá não. Lá são potestades, principados, são demônios que comanda uma rede em todo o mundo. Que é isso que está tomado. O nosso Supremo, que é pastor, que foi agora escolhido, que está visitando as igrejas, ele vai ter uma guerra ali. Ali é principado e potestade. E eles não percebem que estão sendo usados, porque o demônio é alto nível. Ele não vai deixar que um Supremo diga, eu estou sendo usado, por que eu tomei essa atitude? Não vai. Ele cauteriza a mente e vai dominando o cara, porque o projeto é a longo prazo. Você vê que quando o cara era advogadozinho de porta de cadeia, ou era advogadozinho de algum político, ele já estava sendo preparado para aquilo. Da mesma forma que Moisés. Do lado bom, né? Moisés não estava lá nas regalias do rei, comendo tudo de bom, né? Desfrutando do reinado de Faraó, mas ele já estava sendo preparado para uma missão de Deus. O demônio também age assim, gente. Ele deixa lá o indivíduo na porta de cadeia, soltando preso e etc. Se aproxima de um político, o político gosta dele, e aí o político indica para o Supremo. Isso é um mundo espiritual que eu estou me referindo. Abra o olho, cidadão. Você que é de Deus, que tem um discernimento, abra o olho. Quando você vê eles apoiar o aborto, quando você vê eles dizem, não, mesmo o banheiro que entra um menino de 12 anos, vai entrar uma menina também, porque esse negócio é todo mundo igual, né? A igualdade, né? Todo mundo é igual. Essa palavra é bonita, só que ela é diabólica. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Deus não nos fez na mesma forma. Ok? Então fique de olho. Ore por esse ministro do Supremo, muito, porque ele não vai lidar com um Zé Pilintrazinho não, tá? Ali é potestade, é principado, ali é casta. Lembra de Daniel, que orou igual, orou, mas aí quando foi reclamar com Deus, não, Daniel, a ordem já foi dada, é que existe um demônio nas regiões celestes que está tolindo a bênção, que está com a bênção na mão. E Daniel teve que orar muito mais, porque ali era um nível de demônio, de principado e potestade, que é o que está lá. O que está lá. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Você pode ser preso, o vídeo pode ser o que for, estou falando do mundo espiritual. Eu não citei nome de ninguém. E se for, fica mais provado ainda que eu mexi com esse ninho de abelhas, né? Está lá, escondidinho.
ditando, empurrando regras. A sociedade tem que ser assim, a fala mansa, gente, aquela fala de compreensão. Desconfia. O demônio, ele não se apresenta como demônio. Uma potestade, um principado, é o articulador perfeito, é o cara que está de acordo com a Agenda 2030, que o mundo tem que ser progressista. Essa palavra progressista eles usam muito. Porque ninguém quer ser contra essa palavra. Democracia. Quem quer ser contra a democracia? O que é que os partidos de esquerda radicais usam mais? A China agora está propondo uma nova democracia. Essa palavra democracia está no livrinho das potestades, dos principados. Antidemocrático. Você já ouviu isso? Antidemocrático. Você já ouviu isso? Quando você tem que ter a liberdade, o nego está tirando a tua liberdade. Isso vem lá de cima. Não é o demônio lá do boteco, não, que está levando a pessoa, induzindo a pessoa a beber e destruir uma família. Gente, um forte abraço, que Deus abençoe a todos e vamos ficar de olho no que está acontecendo no nosso país.